Iniciando o nosso culto desta quinta-feira. Sempre iniciamos o culto com oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, soberano sobre todo o universo, bondoso, cuidadoso, aquele que nos perdoa, nos salva, nos livra, nos sustenta, nosso Mestre, nosso grande Deus e Senhor. Fala conosco, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ser, na explanação da Tua palavra hoje, claro. Ajuda-me, Senhor, a não ir além do que a Bíblia diz e nem ficar aquém. Dá-me graça, dá-me sabedoria, sustenta-nos nas nossas falhas, livra-nos, Senhor, de toda mentira, de toda hipocrisia. Aceita-nos como adoradores do Senhor e fala conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e pelos amados e amadas em Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Abre aí. Preste muita atenção. Se você não tiver a fim de prestar atenção, se você não estiver com cabeça para prestar atenção, então eu sugiro que você nem acompanhe a programação, o culto hoje, né? Porque é imprescindível, senão você não vai entender e aí você vai ficar pensando outras coisas e não vai dar certo. Abriu aí Mateus 24? Olha, eu não tenho, aliás, ninguém tem, né? Visão de nada, eu não vejo nada dessas coisas. Eu vou falar fundamentado na Bíblia. Então eu vou fazer eu não vou ler Mateus 24, porque vai tomar um tempão, e eu tenho muita coisa para falar. E não vou conseguir falar tudo hoje. Então hoje eu vou falar uma parte. Amanhã eu vou falar a outra parte. Porque é coisa, meus irmãos, muita coisa. Eu vou fazer uma sinopse, palavra bonita, né? De Mateus 24. Você está com a sua Bíblia aberta aí, né? Você pode ir acompanhando essa explanação, né? O frigir dos ovos de Mateus 24. Os discípulos de Jesus, em Mateus 24, eles tinham acabado de mostrar para Jesus como aquele templo era um negócio lindo, maravilhoso. Aquele templo que existia foi construído pelo rei Herodes. Foi reconstruído, na verdade.
Aí Jesus, eles estão falando da beleza do templo lá. Então. Jesus vira-se para os discípulos e fala para os discípulos uma coisa terrível que iria acontecer. Uma coisa terrível, irmãos. Jesus diz: não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ouviram aquilo. A primeira coisa que deve ter vindo à cabeça deles, à mente deles, é que com a destruição do templo, porque Jesus estava falando que aquele templo lá ia ser destruído totalmente. A pedra que estivesse em cima de outra é porque ela havia caído e juntado em cima da outra. Porque tudo ia ser destruído. A primeira coisa que os discípulos pensaram foi em Israel. Se vão destruir o templo, vão destruir a gente também. Porque o templo era a vida deles. Era onde Deus, estava. Era onde eles criam que Deus estava lá dentro, no Santo dos Santos, Mas Jesus estava falando. É claro que eles não estavam errados totalmente, Mas Jesus estava falando que o templo seria destruído. E não foi destruído logo depois, Foi no ano 70, quer dizer, 70 anos depois que Jesus falou isso, é que o templo foi destruído. E a nação de Israel também foi destruída. E só foi reerguida como nação, 1948 anos depois. E aquele grupo que estava com Jesus foram caminhando, falando e caminhando, conversando, E eles foram a caminho do Monte das Oliveiras. E aí um ou outro discípulo mais chegado de Jesus aproximou de Jesus e falou: olha, fala para a gente quando essas coisas vão acontecer. O que eles fizeram? Estavam pedindo um sinal para Jesus. Um sinal. Jesus não deu nenhum sinal. Jesus apenas falou de eventos que iriam acontecer. Jesus não falou: olha, o sinal é esse, o sinal é aquele. Jesus trouxe, está acompanhando aí, Mateus 24? Jesus falou de coisas que iriam acontecer e que estariam mostrando que o fim estaria muito próximo. E quando a gente sabe, não são sinais, são eventos, são coisas que acontecem, que nos mostram que o fim está próximo. E quando a gente tem este entendimento,
Quando a gente consegue discernir estes eventos, quando eles estão ocorrendo, a gente está preparado. Então nós vamos falar um pouquinho hoje desses eventos. E você, meu irmão, minha irmã, no final de toda essa explanação, que vai entrar amanhã também, você vai estar preparado para as coisas que estão por vir. Eu quero que você observe no versículo 8 que Jesus fala uma coisa que quem sabe bem sobre isso são as mulheres, as irmãs, né? Irmãs em Cristo. São as mulheres. É o sexo feminino que sabe bem disso. Jesus diz assim: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, né? Esse texto aqui, por exemplo, era assim, naquela época lá, o grego era a língua mais falada. O grego. Depois vinha o hebraico e depois vinha o aramaico. Isso aqui foi escrito em grego, no grego. Então, quando a gente vai ver o que quer dizer dores no grego, a gente fica, né? Porque esse texto é grego. Aí que Jesus não falou dores de parto, ele fala dores, né? Só que o significado no grego é dores de parto. Ele usa uma palavra que eu não sei aqui agora qual é, deveria ter levantado isso e não levantei, que significa dores de parto. Por causa disso que você lê aqui na sua Bíblia dores de parto. As irmãs, as mulheres que já passaram por parto ou partos, sabem como é que é este processo, né? São múltiplos sinais no corpo que vai indicando que o parto está muito perto. E como Jesus usa esta palavra, Jesus fala aqui no hebraico, ele não está falando no grego. O texto foi escrito no grego, entendeu? Não sei se eu deixei isso claro. Quando Jesus diz das dores de parto, ele está falando de alguém ou de alguma coisa que vai nascer no cenário mundial. Alguma coisa, o que é o nascimento? Alguma coisa nova que vai aparecer, né? Isso é uma nova criatura, um novo ser. Por favor, não concorde nem discorde antes do final de tudo. O final de tudo não vai ser hoje porque o tempo não dá. E eu preciso explicar algumas coisas, não é só falar, né? Espere no final. Quem vai nascer? Quem? A resposta está
em Mateus 24, versículo 15. Porque Jesus, ele muda. Leia aí, vê um pouco antes do 15, para você ver como ele muda abruptamente o que ele está falando. Jesus, no versículo 15, ele está fazendo referência, meu querido irmão e irmã, a Daniel, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11 de Daniel, versículo 31, e ele faz referência no versículo 15 de Mateus 24, também a Daniel, capítulo 12, versículo 11. O que significa isso? Significa que ele aqui está falando do anticristo, que vai se encaminhar até o compartimento do templo, que chama, até o cômodo, vamos falar assim, do templo, que sempre chamou e vai se chamar Santo dos Santos. E quando que ele vai fazer isso? Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11 diz que é na metade do período dos 7 anos, com um propósito único, que é uma ofensa extrema a Deus. Daniel, algumas Bíblias trazem na verdade o termo abominável desolação ou abominável desoladora, que é um termo que Daniel usou lá atrás. Dores de parto, indica o parto, alguém vai nascer. Quem é que vai nascer? O anticristo. Não vai nascer lá. Entendeu? Ele está dizendo para a gente ficar de olho nos eventos, porque esses eventos estariam indicando o nascimento do anticristo. Não lá, já na metade da tribulação, mas antes, porque na metade da tribulação ele muito provavelmente já será um homem maduro e ele vai afrontar Deus. Quando Jesus subitamente, de repente, ele começa a falar do anticristo, a abominação da desolação no Santo dos Santos, no templo, as luzes vermelhas se acendem, começam a piscar, luz vermelha. E a gente não pode esquecer de que, às vezes, não por maldade, mas por desconhecimento, né? As pessoas não trazem os alertas necessários. Mateus capítulo 24, versículos 1 e 3, Jesus está predizendo a destruição do templo que Herodes reconstruiu. No versículo 3, os discípulos compreendem que a destruição do templo anuncia também a destruição de Israel. E isso já aconteceu.
70 depois de Cristo. Destruíram o templo e acabaram com a nação. Acabou. Aí vem Jesus, olha só como a coisa não é assim. Né? Precisa de meditação. Aí vem Jesus aqui, né, anunciando que o templo seria destruído e que a nação também. E ele diz que no templo, que não existiria mais da visão deles, né? Que templo, se o templo vai ser destruído? Então, obviamente, é o templo que será construído. Jesus fala da profanação do Santo dos Santos pelo Anticristo. Mas se vai existir um outro templo, Israel precisa existir como nação também. Porque naquele dia existia Israel como nação e existia o templo. Então, Israel precisaria ter renascido para que esse templo pudesse ser construído. Senão, o anticristo faria isso aonde? Aonde ele iria profanar o Santo dos Santos? Então tem um outro bebê das dores do parto. Lembra que eu falei aqui, algumas irmãs colocaram, não sei o quê, né? Falando das dores do parto. Então, na verdade, as dores do parto se referem a 2 bebês. O primeiro bebê que nasce é Israel. Esse bebê já nasceu em 1948. E o segundo bebê que nasce é o anticristo, para entrar no Santo dos Santos. Por causa disso que Jesus fala das dores do parto. Dores duplas do parto. No dia, olha só, 1260 do período de tribulação, o templo vai ter que estar construído. Vai ter que estar, é o jeito que a gente fala, né? Não vou ficar rebuscando palavras. A tribulação não é de 7 anos. Metade de 7 anos é 1260 dias. Pode fazer a conta aí. O templo precisa estar construído, então. Então, primeira coisa que a gente está descortinando hoje é os sinais que pediram lá e que Jesus falou dos eventos, as dores que Jesus Cristo cita em Mateus 24, essas dores darão à luz a 2 bebês. Entenda isso. O primeiro, Israel, já existe. Já nasceu. E o segundo bebê, o anticristo. Esse eu não posso dizer, não vou ser leviano para dizer que já nasceu. Pode ter nascido. Vamos dar uma olhadinha nessas dores do parto e você vai entender. Mas eu nunca ouvi ninguém falar esse negócio de 2 bebês. Esse cara, não estou ficando louco, nem estou inventando nada. Não, nós estamos fazendo uma análise. Exegese, chama-se o nome disso.
nós vamos ver como o bebê Israel nasceu exatamente de acordo com aquilo que estava previsto. Foi uma dor do parto para Israel nascer. E Jesus falou: olha, vocês precisam estar atentos aos eventos, porque é através destas coisas que acontecerão que os cristãos vão saber que o fim dos tempos está próximo. Não é isso que ele fala? Primeira coisa, primeiro evento, mais uma vez, gente, espere o final. Não sei se vou conseguir terminar amanhã ou segunda-feira, porque são coisas assim que eu creio que você nunca ouviu. Mas você vai confrontar tudo que eu estou falando com a Bíblia, por favor. Eu não quero que você saia. Não, é isso, não precisa concordar. Confronta o que eu falo com a Bíblia. Primeira coisa que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 22. E Mateus 24, versículo 4. É o primeiro evento que indica que o fim dos tempos está próximo. Enganação espiritual sem precedentes. Olha, sempre existiu o engano espiritual. Sempre. Você lê o livro de Atos ali, você vê que já tinha uns picaretas ali, né? Até querendo comprar o dom do Espírito Santo, né? Você vai encontrar esses picaretas lá. Então a enganação espiritual sempre existiu, mas do jeito que existe hoje, nunca. Esse negócio da enganação espiritual é tão sério, que Jesus reitera, né, esta advertência por 2 vezes no capítulo 24. Ele fala no verso 11 e no verso 24. A gente está enfrentando uma enganação espiritual hoje, né? Como nunca existiu na face da terra. Eu vou olhando aqui porque eu vou pulando aquilo que eu escrevi e se ficar sem sentido, você me avisa, tá? Porque eu escrevo tanta coisa e depois eu tenho que pular na hora de falar, né? O mundo nunca esteve, espiritualmente falando, sendo enganado da forma que é hoje. Por causa disso que no Mateus 10, versículo 22, Jesus fala assim: aquele que perseverar até ao fim, ou até o fim, será salvo. Por que perseverar? Porque o engano está aí. Milhares, milhões de pessoas seguem denominações, usos e costumes, achando que vão para o céu. Achando que vão para o céu. Por causa disso que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim. Então, a primeira coisa que mostra que o fim está próximo é o engano espiritual sem precedentes, galopante. Segunda coisa, falsas figuras messiânicas, que está no verso 5 de Mateus 24. Os historiadores, não sou eu, né? Os historiadores dizem que o século XX foi o século
aonde surgiram mais figuras dizendo ser Cristo, ser o Messias, ser isso, ser aquilo, né? Recorda aí quantas pessoas aparecendo dizendo que era o Cristo. Televisão mostrando, entrevistando essas pessoas. No século XX, nós estamos aqui no comecinho do século XXI. E essas pessoas existem até hoje. Quantas pessoas criaram comunidades e as pessoas morreram lá pensando que iam para o céu. Suicídio coletivo. Dá uma fuçadinha na história aí. Terceiro evento que Jesus fala, para a gente ficar ligado, que está indicando que o fim está próximo. Isso aconteceu no século XX, mas o século XXI está batendo no século XX. Guerras, rumores de guerras. Gente, é guerra para todo lado. É que a televisão, fala lá do confronto entre Israel e as forças do Hamas, ou coligadas ao Hamas, e vez por outra fala da guerra da Ucrânia. Mas existem países em guerra, Haiti está próximo de uma guerra civil. Existem países na África em guerra civil, que a televisão mal fala. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isto vai terminar numa guerra. Isto vai terminar numa guerra. E olha, eu já estou começando a achar, eu não estou afirmando, hein? Pelo amor de Deus, não vem aqui. O pastor Mário falou, não falei. Eu estou começando a achar que do jeito que as coisas estão caminhando, pelo menos o que eu tenho acompanhado, que eu tenho lido, nós vamos ter um conflito mundial aqui. Porque eu estive analisando. É necessário um conflito mundial para que o anticristo apareça e seja o intermediário de uma falsa paz. Mas então você está dizendo que vai ter a Terceira Guerra Mundial antes da Batalha do Armagedon? Olha, é bem provável, eu não posso afirmar. Quem sou eu para afirmar? Eu sou metade da metade de um grão de areia. Mas tudo está indicando, neste momento, dia 14 de março de 2021, 10 horas e 51 minutos e 43 segundos, tudo está caminhando para um evento armado global. Tudo. Estava lendo aqui hoje. Estava lendo. O Putin, eu não estou falando de política, estou falando dos eventos. O Putin é candidato a ficar lá, mas não sei quantos anos como comandante da Rússia. Aí ele vai bater mais de 30 anos no poder. O chinês lá está querendo meter fogo em todo mundo. Está tudo caminhando para isso. É bem provável
que aconteça um evento mundial de confronto, e aí o anticristo chega e negocia uma paz aparente. Aí o mundo, olha só, eu não estou dizendo que vai ser isso, eu estou dizendo que nesse momento o pensamento se encaixa, biblicamente. Aí o mundo vai dizer, poxa, esse cara é o cara. Este é o cara, olha, um baita de um conflito, esse contra aquele, bomba e não sei o que, e ele vem e ó, acerta tudo. Outro evento que Jesus alertou os discípulos, e nos alerta também nesse caso, fomes, acho que está no verso 7, se eu não me engano, fomes, pestes e terremoto em vários lugares. Aí eu fui verificar, né? Não sei o que, fome, peste, já tem mesmo, né? Agora eu estava lendo de manhã que tem um outro vírus, não é Covid, ninguém sabe o que é, que está atacando o pulmão das pessoas. E você sabe o que eu li hoje? Gente, eu li, não é porque eu li, é porque você pode ler também. Diz que existe eu não sei se isso é um aparelho, eu sei lá o que é isso, eu não consegui entender. Os Estados Unidos da América têm esta tecnologia e a Rússia também tem esta tecnologia de provocar terremotos. Aí eu falei, fome, peste, terremotos. Aí eu estou lendo, né? Porque eu estou lendo. Ontem, terremoto em Israel, escala 3,6 da escala Richter. Será que é um terremoto mesmo ou é um terremoto? Eu não estou. Eu estou conjecturando ou é um terremoto provocado. Porque ontem também houve um ataque lá, morreram 6 civis e o Hamas está falando que foi provocado por Israel. Aí tem um terremoto, eu falei, caramba, então essa tecnologia existe. Isso tudo está na Bíblia. Eu não estou inventando nada, eu não estou criando fato novo. Eu não estou mudando o que está escrito, eu estou tentando entender este mundo louco fundamentado no que está escrito. Hoje eu vou parar aqui. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã em Cristo, quero mesmo te convidar para você ouvir o que eu vou falar amanhã. Eu não estou trazendo profecia, porque Deus não é nada disso. Estou trazendo aquilo que já está na Bíblia. E estou tentando entender, porque Jesus falou para a gente, ó, vocês têm que acompanhar as coisas que estão acontecendo. Né? Porque vocês acompanhando as coisas que estão acontecendo, vocês não vão mudar o que tem que acontecer, mas vocês vão entender melhor. Vocês vão estar melhor preparados. Eu convido você a acompanhar o culto de amanhã, sexta-feira, né? Porque amanhã eu vou explanar mais coisas de Mateus 24,
das dores do parto. Não sei se você concorda, você não precisa concordar não, hein? Né? Que nasce aí 2 bebês, dores, bebê entre aspas, né? Não tem bebê, na verdade. As dores são os sofrimentos. Primeiro bebê é o Estado, o país, a identidade de país de Israel. E que a gente já sabe que existe. Agora, o segundo é o anticristo, que é de quem nós vamos falar amanhã, fundamentado em Mateus 24. Por isso que eu te convido para acompanhar amanhã, meu irmão, minha irmã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero engrandecer o Senhor, exaltar o Senhor. Tudo isso que está sendo dito aqui, Senhor, e que vai ser dito amanhã, muito provavelmente na segunda, porque é um assunto extenso, não é para assustar ninguém, mas é para fazer com que a gente esteja compreendendo esses eventos. Não é para a gente estar do lado de lá, do lado de cá, não é para nada disso. É para a gente entender e compreender aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a gente. E não foi à toa que ele deixou. É claro que Mateus 24 tem um endereço, que é o povo judeu. É óbvio. Ninguém está mudando isso aqui, né? Mas a gente pode ler e aprender, porque nós estamos no mesmo mundo que está o povo judeu. Fazemos parte dos mesmos eventos. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, nos dando a graça do entendimento, da compreensão. E me capacite, Senhor, cada dia e cada vez, para que eu possa, com clareza, levar tudo isso para os irmãos e irmãs. Continua falando conosco, Senhor. Esta é minha oração, no santíssimo nome daquele a quem aguardamos vir nos sequestrar, Cristo Jesus. Amém.